Há um tempo atrás, o Linkzin fez a teoria suprema de Ben 10. E, cara, Linkzin é o rei das teorias aqui no YouTube, né? Se você não conhece o canal do cara, faça um favor de conferir, porque o maluco é brabo. E, Linkzin, se por acaso tu estiver assistindo esse vídeo aqui, bora combinar uma collab aí qualquer dia pra gente formular uma teoria de Ben 10, bora lá, né? Ia ser demais. E bem, ao ver a teoria dele, eu pensei bastante e hoje farei a teoria ultra suprema de Ben 10. Com total baseamento na que ele fez. Então, créditos pro cara, né, galera? O vídeo dele daí da teoria vai estar na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, não poderíamos fazer um vídeo muito massa dele sem a participação dos nossos queridos ilustres Luckzin, Sabedoria e Viniverso. Se apresentem aí, galera! Salve, rapaziada, aqui é o Luck, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daniel. E hoje o Daniel aí convidou eu e mais uma galera aí pra falar de um tema que a gente gosta bastante, né? Se possível aí, tá, se inscreva no meu canal, o Dani vai estar deixando o link aí na descrição. Então quem puder me dar uma força, agradeço desde já. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E fala, aqui é o Vini do canal Viniverso e é uma honra estar aqui novamente no canal do Daniel Leite. Lembrando que o link vai estar na descrição para vocês acessarem, tem bastante conteúdo de Ben 10 lá. E vamos para essa teoria suprema. Para começar, Ben 10, sim, é uma franquia incrível e bilionária, mas não é apenas um desenho, é o desenho. Ben 10 tem variadas lores, assuntos, dramas, contextos, subtextos, curiosidades, variados paranauê que deixam a obra muito rica e, obviamente, o objeto central de Ben 10 é o Omnitrix, e a complexidade estarrecedora não ficaria de fora dele. Exato, o Omnimatrix, conhecido como Omnitrix, é uma das criações de Azimuth, que o criou para promover a paz entre as espécies. Afinal, o Omnitrix permite que o usuário sentir na pele que é outro ser. Azimuth afirma que ele não fez uma arma, os outros fizeram. Eu não criei uma arma, todos vocês criaram. Eu criei o aparelho de compreensão supremo entre todas as raças do universo. Você e Vilgax são da mesma laia. Além disso, o Omnitrix tem como objetivo secundário ser a Arca de Noé, e o usuário o próprio Noé. Porque se um suposto ataque, guerra ou alguém destruísse espécies da galáxia, o Omnitrix tem o DNA de todas as espécies da Via Láctea, então daria para revivê-los futuramente. O paralelo à história de Noé é porque o dilúvio rolou e destruiu praticamente tudo, e Noé abrigou os animais, permitindo que eles continuassem a prosperar na Terra. E o motivo do Azimuth ser gado também entra na cena, afinal, um dos motivos da criação do Omnitrix por Azimuth é ver se sua ex, Zenith, o perdoava por ter criado a Ascalon, uma espada de poder imensurável que trouxe muita destruição. Mas beleza, entendemos a criação do Omnitrix, mas você já parou pra pensar que desde sempre o Omnitrix trabalhou com algo potencialmente perigoso? A genética. E cara, o Omnitrix literalmente é um alterador de DNA, é óbvio, mas ele altera o DNA do usuário à vontade para o mesmo se transformar em uma grande variedade de espécies alienígenas, cada uma com seus próprios poderes e habilidades, junto também com suas fraquezas, em uma seleção de DNA alienígena que está em grupos de 10. O DNA alienígena é injetado no usuário, o que significa que eles retêm a personalidade, as memórias e a consciência do usuário. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio co-criador da Man of Action e de Ben 10, o Duncan Roleal. Só que tipo, cada série de Ben 10 nos apresenta o Omnitrix único e diferenciado, e isso impacta bastante a conclusão. Para quem não sabe, o Omnitrix que vemos no clássico é o protótipo. Depois em Força Alienígena acontece uma atualização e o protótipo se recalibra, então surge o Omnitrix recalibrado. No final de Força Alienígena somos apresentados ao Ultimatrix, traduzindo em português para o Super Omnitrix. Ele é o dispositivo em torno do qual Ben 10 Supremacia Alienígena girou. O Ben usou para substituir o Omnitrix recalibrado, que ele o destruiu em uma batalha com Vilgax. Mais tarde ele foi removido por Azimuth no episódio Inimigo Supremo Parte 2, e o Ben ganhou finalmente o Omnitrix, sim, com a letra O na frente, que conhecemos também por Omnitrix definitivo. Afinal, de acordo com Azimuth, ele começou a trabalhar nesse Omnitrix desde que o Ben conseguiu o protótipo durante os eventos de Então Eram 10. Ele passou aproximadamente 6 anos construindo. Logo, rapaziada, o Ben usava o Omnitrix protótipo no início e os problemas vêm daí. O protótipo é um dos mais fracos de todos esses, afinal foi o pioneiro. Não tinha atualizações importantes como os outros. Isso fez o protótipo ser problemático em muitos níveis, com seu próprio método de segurança falhando mais de uma vez. Pra quem não sabe, um dos motivos para o Ben virar alien e depois descarregar e o relógio ficar vermelho em modo de recarga por cerca de 10 minutos é uma segurança para o DNA alienígena não dominar o usuário por completo. Inclusive,
O plano do Ion e Ben 10 em corrida contra o tempo era justamente esse: fazer o DNA croniano dominar o bem para sempre para que não haja mais o bem, só o novo Ion. Já se perguntou por que o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança. Assim o DNA alienígena que está preso dentro do Omnitrix não domina quando você o ativa. Inclusive, embora esse filme não possua história canon por Ben Prime, ela ainda é uma realidade alternativa do multiverso e foi até referenciado em Ben 10.000 Retorna. Ion, uma criatura da realidade que a Gwen mostrou com seu feitiço. Ion foi derrotado pelo Ben daquele mundo quando ele destruiu a versão dele da mão. Aquele Ben pensou ter destruído Ion também, mas não destruiu. Agora não! Não chegou a minha hora! Mas bem, o Omnitrix protótipo ainda tem esse princípio mesmo no Prime, e sabemos disso mais porque é confirmado em uma mercadoria brasileira oficializada pela Cartoon Network, portanto considerada canônica, que o Zskar podia assumir a forma do Fantasmático se passasse mais de 10 minutos transformado. Inclusive, em vários momentos da série isso ocorreu, como na luta contra os Psicoloucos e até na luta contra o Crab, onde o pop-up implica que podia não necessariamente ser o Ben controlando o Fantasmático. Além disso, outro pop-up fala que Zskar conseguiu tomar posse do Fantasmático quando o Ben o usou para ir ao cinema. Foi nesse momento que Zskar contactou o Victor e explicou seus planos. Então, mesmo com essa segurança, ela era falha. Outro alien paralelo a essa situação do Fantasmático é o Feedback. Feedback é um alien que Ben desbloqueou após os eventos de Ben 10 Destruição Alienígena, aos seus 11 anos de idade. A transformação com o Toid passou a ser seu alien favorito, com o Ben usando-o para tudo, desde pegar bandidos até apagar um prédio de chamas, situações onde outros aliens poderiam ser mais vantajosos, e Ben não queria saber, porque estava viciado. Galera, vocês estão vendo como isso é seríssimo? O Omnitrix permitiu o Ben de se viciar em uma transformação. Não tinha counter para isso. E bem, isso só ocorreu porque o DNA condutóide e ectonurita são DNAs complexos demais, e isso os fazem ser alienígenas full-blau. Lembra que eu disse antes que o DNA alienígena é injetado no usuário, o que significa que ele retém a personalidade, as memórias e a consciência do usuário? Para isso ocorrer, todos os usuários possuem uma pequena parcela do DNA do usuário, mas o Feedback e o Fantasmático eles são exceções. Por conta disso, eles eram indivíduos únicos e próprios, com o Fantasmático sendo o Zskar e o Feedback sendo um condutóide único e diferente dos demais da sua espécie, por causa que os condutóides tendem a ser solitários, como revelado na Omniverse Brief. Bem como o Feedback não se sentia solitário, ele se sentia confiante, porque agora ele se sentia como alguém diferente. Uma criança de 11 anos de idade às vezes tem problemas, né, galera? Parece bobo? Parece, mas não é, galera. O Ben já sofreu bullying, né? O Ben sempre teve surtos de maturidade em vários momentos ao decorrer da série e depois voltava a ser infantil. No clássico isso ocorre em muitos momentos. O Ben ele afirma em Centro da Criação que ele faz piadas, zoa e às vezes ofende pessoas que ele gosta, justamente para ele não pensar nos problemas adversos que podem acontecer se ele fracassar. Então o Ben ele sempre teve uma grande responsabilidade. Ele teve o destino entrelaçado ao Omnitrix, mas não foi só jogar o peso do mundo em um garoto de 10 anos, foi jogar o peso da galáxia, galera. É muito a se pensar, não é não? Logo é totalmente incrível que o Ben, quando ele virava o Feedback, o fato do Feedback não ter ele em sua composição fazia do Alien um deleite ao Ben criança, sabe? Afinal, é como você poder se isentar de males. O Ben dizia que o Feedback era como uma parte de seu eu, mas a realidade é que ele se sentia bem melhor do que seu verdadeiro eu. E o Omniverse e essa lore background do Feedback ensina lições, né? Ensina você se perdoar, é muito bonito, galera. E bem, todo esse vício ao Feedback é provindo graças a ele ser um alienígena full-blau e ter 100% de DNA condutóide. Engraçado é que enquanto o Feedback é um full-blau que o Ben gostava, o Fantasmático é o oposto. Ele tinha medo de se transformar no Fantasmático, afinal, ele literalmente tá virando uma assombração, só que sendo 100% dessa assombração, galera. Aí o Ben ele sentia desconforto em usar o Fantasmático e se sentia estranho, né, como já foi dito antes, por conta desse full-blau, né, os Zskar podem assumir o controle de variadas vezes. Bem, você percebeu o perigo? O Omnitrix protótipo tem uma segurança de 10 minutos para que o DNA alienígena não domine o Ben e não faça o Alien se tornar full-blau e consequentemente não ter mais o Ben para contar a história. Essas coisas de fato podiam ter acontecido. Se fosse alienígena, por exemplo, o Omnitrix recalibrado estava bugado graças ao hackeamento do Kevin. Aí quando o Zskar ele entrou no Ben, né, e ele virou fantasmático, o cara dominou e fez assumir a mente do Ben em instantes, né, assumindo até o Omnitrix. Afinal, o Ben não estava mais ali. Talvez seja pelo próprio
próprios Skeksis já tá com um domínio melhor e controle do seu DNA ectonurita. Ou também pode ser por causa que o Omnitrix tá passando maus bocados na época e isso permitiu tomar controle da forma muito rápido. Mas é engraçado, né? O Omnitrix protótipo tinha a segurança da trava de 10 minutos, mas vivia bugado. Além de permitir 2 Full-Blau com DNA e não tinha outros, né, pra prejudicar o usuário. Várias e várias vezes o Omnitrix transformou o Ben por bem mais de 10 minutos, ou seja, deixando ele suscetível ao perigo do DNA alien dominar, e variadas vezes isso ocorreu, né? O Ben teve sorte. Exemplo dessas vezes, bom, no episódio do Probleminha, né, o Ben ele bate forte o relógio e faz ele ficar aparentemente por horas transformado em massa cinzenta. Em Lobis Ben, o Omnitrix fica bugado e fica com um modo de captura e modo ativo ao mesmo tempo, né? Aí consequentemente a transformação do Lobis Ben foi lenta e demorada, né, fazendo ficar bem mais de 10 minutos da transformação. Também tem um dos melhores episódios de Ben 10, na minha opinião, é por causa que é bem memorável. De Volta com Vingança, por causa que o Ben faz uma combinação de códigos e desbloqueia o controle mestre. Acontece, galera, que aquilo lá não é um controle mestre 100%, sabe? Tipo o de Força Alienígena, não. Isso é bastante óbvio, né, galera? O Ben não podia virar novos aliens, ele podia apenas ficar trocando de alien para alien mentalmente. E o problema é que isso não veio já desbloqueado no relógio, justamente por ser um problema, né, galera? A função tem, mas é provável que ela só poderia ser usada se tivesse atualizações e melhorias futuras, né? Porque, de fato, não era pro Ben ele ficar mais de 10 minutos transformado em um alien. Agora, imagine ficar trocando sem limite de tempo, né? De alien para alien. Em um Omnitrix que não é 100% atualizado e tá cheio de problemas. Logo, esse momento é outro que o Ben poderia ter ido pra vala. E bem, tem uma sucessão de episódios que o Ben ele fica por bastante tempo em um alien. Mas outro exemplo de problema de segurança no protótipo foi no episódio do Dr. Animal e o Raio Mutante, né? Cujo apenas tirar a tampinha do relógio com a porcaria de uma chave de fenda, tipo, cara, ele conseguiu tirar facilmente a tampa com a chave de fenda, cara, pelo amor de Deus. E só a tampinha tinha uma omni-energia o suficiente para transmutar animais próximos em híbridos com DNA alienígena. Só que não eram mutações equilibradas, eram mutações totalmente bizarras. Com o próprio Dr. Animal usando isso para fazer um raio mutante e criar animais aliens como o Chama dando uma de morcego. Dando uma de morcego. Ele mutaciona um Max em um híbrido de humano como leptopterrano e a gente vê a bizarrice formada, né, de uma fusão totalmente desequilibrada provindo de uma falha enorme. O Ben, ele sem a tampinha também vira fusões desequilibradas, como o Insectobraço, que não podia voar por conta de ser pesado, e também o Aquachama, que é a parte do aquático que se prejudicava com a parte do chama. Obviamente essas fusões são originadas de falha e não podem ser comparadas em hipótese alguma com as do Ben 10.000 de Omniverse. No caso, esse Ben 10.000 ele se iluminou para fazer o Biomnitrix com a ajuda dos seus aliens mais inteligentes. As ações do Biomnitrix são equilibradas. Chega a ser bizarro de imaginar o quão preocupante a saúde do Omnitrix protótipo era. A sua segurança era quebrada na maioria das vezes, né, com ele não conseguindo manter o que é proposto de fazer, também muitas vezes virando um alien por mais de 10 minutos e às vezes menos tempo, com fusões desequilibradas sendo possíveis de serem feitas facilmente e com um método de proteção de salvar a vida do usuário bem limitante em comparação à versão final, por exemplo. O Omnitrix definitivo para salvar a vida do usuário vai transformar ele no alien certo para o momento certo. Ele vai usar a inteligência artificial que ele tem para definir e entender qual seria o alien mais propenso à situação. Ele vai transformar o usuário em praticamente todos os aliens que ele possui desbloqueado até ver qual é o melhor alien a ser usado. E bem, foi isso que aconteceu com o Feedback em Um Novo Amanhecer, com ele sendo o alien ideal para absorver o Big Bang. Já o Omnitrix protótipo não tinha isso, ele apenas poderia se recarregar instantaneamente para o usuário se transformar e não morrer. E vai depender do usuário conseguir se transformar. E outro método é o fato do Omnitrix protótipo estar grudado ao pulso do Ben, não poder ser arrancado por métodos convencionais. Se ele tentasse, ele soltaria uma forte explosão de energia Omni, coisa que acontece com o Kevin e com o Vilgax, eles tentaram pegá-lo, né? Só que, tipo, não é algo definitivo e com 100% de certeza que vai funcionar, tá entendendo? Tanto que o Kevin e o Vilgax, eles conseguiram tirar o Omnitrix do Ben usando um maquinário que supriu a explosão de Omni-energia. Então, o que se conclui de tudo isso é que o Omnitrix protótipo, a falta de palavra melhor, é algo primitivo em comparação às suas versões mais atualizadas. Afinal, tinha modos de segurança falhos e muitas das vezes só causava dor de cabeça. Logo, a teoria pode implicar duas possibilidades: que os telômeros presentes no DNA de Ben iriam ser danificados mais rápido. Afinal, se ele tá passando por todos esses problemas aí que mexem com a genética dele, é até uma possibilidade incrível de pensar que o Omnitrix protótipo não teria a capacidade para reconstruir os telômeros de Ben.
Principal função dos telômeros é impedir o desgaste do material genético, mas quando a gente vai ficando mais velho, os telômeros começam a danificar e nosso corpo a envelhecer. Só que como o Omnitrix está causando vários erros em genética, ele poderia danificar de antemão os telômeros de Ben, fazendo envelhecer ou ficar fraco bem mais cedo. Essa inclusive é a lore plot do Omnitrix em Ben 10 One Last Time, uma série criada por um youtuber chamado Zenderflix, que quis trazer essa ideia do Omnitrix poder estar matando o Ben aos poucos. Mas bem, já descartamos essa possibilidade pelo simples motivo do Ben 10.000 do clássico. Ele é de uma realidade alternativa que ele não entregou o bolo de aniversário pro Vomax. E bem, ao vermos o Omnitrix dele, a gente vê claramente que é uma evolução do protótipo, mas não uma recalibração como o de Alien Force. É como se o Ben 10.000 do clássico tivesse melhorado o Omnitrix protótipo mesmo ao longo do tempo. Como ele não é velho ou fraco, mostra claramente que essa possibilidade é meio que forçar a barra ao extremo. Afinal, o Omnitrix iria trazer o Ben ao estado original quando mesmo se destransformasse de algum alien sim, mas não 100% como era antes. É provável que as falhas em seu DNA não necessariamente afetassem os telômeros, mas sim outra coisa. E bom, que o Ben entre 10 e 11 anos poderia ter se ferrado muito por tantos bugs do Omnitrix protótipo, poderia, mas isso não ocorreu em tela, mesmo com seu DNA estando com falhas e faltando. Isso mesmo, rapaziada, faltando. A teoria na possibilidade 2 implica que a destransformação do Ben, depois de várias vezes passando por esses problemas, iria sim danificar o DNA do garoto, e depois de um tempo isso seria grave ao ponto do Ben ter que tirar o Omnitrix protótipo. Logo, além da perda do feedback, o outro motivo para o Ben arrancar o Omnitrix aos 11 anos de idade, só querer recuperá-lo em força alienígena, seria isso. O seu DNA já não estaria mais aguentando. Isso tudo tem muito sentido, afinal a Gwen ela explica que foi um trabalho enorme tirar o Omnitrix protótipo. Parte do Ben estava faltando graças a ele, sim, parte do Ben estava faltando, galera. O Kevin Rubio, o cara que criou a história de Confronto Parte 2, ele acredita que o Ben ele foi capaz de falar com o seu eu mais jovem porque o malware absorveu o feedback e um pouco do código genético do Ben quando ele destruiu o feedback. Assim, parte do Ben realmente estava faltando. Correlacionando com isso, o Matt Wingenberg e o Derek J. White, eles acreditam que o Ben reabsorveu o DNA do feedback quando ele estava flutuando dentro do malware. Logo, como há correlação entre 3 da staff de Ben 10, é o que é mais verídico. Só que tipo, como é que o malware absorveu um pouco do código genético do Ben, sendo que o feedback é full blau e não tem nada da genética do Ben nele? Boa pergunta, pequeno gafanhoto. A resposta para isso, na verdade, é bastante simples. Ao analisarmos a resposta do Kevin Rubio, em nenhum momento ele fala que o malware tirou a genética do Ben de dentro do feedback. Então quem interpretou desse jeito tá maluco. O feedback é 100% condutório. Consequentemente, o malware tirou a porção do código genético do Ben sim, mas não do feedback. O malware tirou logo após ele, entre aspas, matar o feedback, o Ben ter ficado à mão com o Omnitrix para sobrecarregá-lo. Ele absorveu o código do Ben nesse momento. Afinal, o Ben ele enfiou a mão dele e foi aí que o malware conseguiu pescar um pouco do código genético do Ben, entendeu? Logo, a possibilidade final e a conclusiva é essa, com o Ben tendo perdido ainda mais o seu código genético após a perda do feedback e o Omnitrix protótipo fazendo ter altos problemas e tendo falhas do seu DNA. E somando ao pseudo-depressão que o Ben teve com a morte do feedback, a teoria Ultra Suprema nos dá a crer que esses foram os motivos para Benjamin Kirby Tennyson ter parado de usar o Omnitrix. Todo esse lance faz muito sentido, ainda mais quando em Força Alienígena o Omnitrix recalibrado tem modo de reparo genético, Poderia reparar o Ben caso tivesse algum erro no seu DNA, diferentemente de antes. O curioso é que o Ben hackeia o Omnitrix e isso buga o relógio, então não dá pra saber ao certo se de fato ele estava 100% seguro nesse período. Mas em Supremacia Alienígena, ele de fato não estava, porque o Super Omnitrix é bugado, não de maneira extensiva que nem o Derek fala. O Derek ficou nerfando o ar e justificando que os poderes que eles apresentavam eram bugs do Super Omnitrix, mas o Matt Wayne, um escritor bem mais relevante que ele não sabia da existência desses poderes de falha. Então, consequentemente, isso era um conceito maluco do Derek, para nerfar áreas e não deve ser acreditado. Mesmo assim, não deixa de ser pontual o fato que o Super Omnitrix de fato tinha problemas e erros sim. Se o Ben estivesse usando um traje, aí se transformava, quando ele voltasse da transformação, fazer esse traje sumir, entendeu? Quebrava esse traje. O próprio Dawen fala que o Ben poderia arrumar isso se ele soubesse, mas o problema real mesmo é apresentado no episódio O Simian Mandou, onde o Ben tenta curar os aracnochips lineares e falha, provando que o Super Omnitrix não tem função de reparo genético.
algo que, como vimos, é crucial, afinal é um as na manga que pode salvar o usuário e o indivíduo mutacionados. Em Omniverse, o Omnitrix volta a ter essa função, afinal é o definitivo, e não corre mais perigo do Ben virar alien por mais de 10 minutos. Primeiramente, o Ben aprendeu a usar os aliens sem ficar sobrecarregando o relógio. Antes, para trocar de alien, ele ficava apertando no símbolo e mudava de imediato, e o Azimuth afirmou já que isso é problemático. Em Omniverse, são raras as vezes que ele faz isso, porque o correto para não ter esse problema é ele se destransformar do alien para aí sim poder virar o novo. Tanto que é comum em OV os aliens levarem um baque e Ben voltar ileso. Ele volta ileso e pronto para virar outro alien. Além de que, em vários momentos em Omniverse, o Ben ficou mais de 10 minutos em um alien e travado nele, como quando ele teve que prosear com o Gravatac e quando ele estava de espião como Bullfrog, justamente porque agora não há mais perigo do DNA do Ben ser prejudicado, porque o Omnitrix é definitivo, e esse sim tem counters viáveis para tal. Fala rapaziada, sabedoria na parada. Mas e o Ben 10.000 do clássico? Se o Omnitrix estava alterando e trazendo malefícios ao Ben, por que ele não tirou o Omnitrix? Bem, seguindo o pressuposto de que ele é uma realidade onde ele não entregou o bolo de aniversário pro Vomax, enquanto o Ben Prime sim, não dá pra saber com certeza o futuro em diante do passado daquele Ben 10.000. Afinal, coisas podem ter mudado. Ele, por exemplo, é de uma realidade onde os acontecimentos de supremacia alienígena não existem, com o próprio Ben Supremo na época lembrando de ter conhecido ele. Eu sou um Ben 10.000 diferente. Mas eu me lembro de ir pro futuro quando nós tínhamos 10 anos. Aquele cara era muito chato. E atualmente nem o Ben Supremo é o real futuro do Ben, porque ele parou de ser quando o Ben ganhou o Omnitrix definitivo. Acontece é que o Ben 10.000 do clássico não vivenciou tudo 100% igual ao Ben Prime. Logo, não dá nem pra saber se ele tinha ou perdeu o feedback em sua ramificação. E uma das possibilidades é que ele tirou o relógio apenas pra consertá-lo e depois já o pegou de volta, sem ter ficado longos tempos sem o Omnitrix. Tanto que foi aos 15 anos de idade que o Ben 10.000 clássico destruiu o Vilgax. Sim, o Ben 10.000 permaneceu feliz até os 15 anos. Durante esse período, ele mutilou o Vilgax e guardou seus restos mortais em uma cápsula de êxtase, para se certificar de que ele não poderia mais machucar ninguém. Também temos o fato de que o Ben 10.000 clássico pode se transformar em qualquer um dos alienígenas à vontade, por ter desbloqueado o controle mestre. E o pop-up afirma que à medida que o Ben envelheceu, o Omnitrix também se transformou, dando a ele mais controle e acesso a mais alienígenas. O interessante disso é que o Omnitrix dele é evoluído e transformado, mas não é recalibrado. Provavelmente, até mesmo a evolução do relógio nessa realidade foi diferente. Uma das possibilidades do Ben 10.000 nas pré-produções de Thomas Perkins era um Omnitrix simbiontico à primeira vista, e sabemos que o Omnitrix tem inteligência artificial e a capacidade de se moldar em vários formatos, então talvez podemos crer que o Ben 10.000 clássico teria o Omnitrix mais ligado a ele do que parece, de uma forma mais simbiontica. E isso faz sentido, pois ele não queria mais ser o Ben. Tudo isso nos leva a crer que lá atrásão, quando ele era um jovem Ben, ele de fato não se livrou do Omnitrix como a sua versão Prime, e o Omnitrix evoluiu de uma forma diferenciada, podendo suprir o problema da falha do DNA antecipadamente. Ou o Ben 10.000 criança tirou e colocou com ele já arrumado pelo Azimuth. Ou, como o pop-up disse, à medida que o Ben envelheceu, o Omnitrix também se transformou, dando a ele mais controle e acesso a mais alienígenas, à medida que ele o quê? Envelheceu. Consequentemente, dá pra crer que aos 11 anos, 12 anos, 13 anos do Ben 10.000 clássico criança, com ele não tendo tirando o Omnitrix teria evoluído e suprido esse problema, seja de forma simbiontica ou não. Mas bem, eu sou o Daniel Leite. Eu sou o Vini do canal Viniverso. Eu sou o Luckzinho. Eu sou o Lucas Sabedoria do canal Sabedoria. E essa foi a teoria Ultra Suprema Suprema de de Ben Ben 10. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!